Boa noite, senhor presidente, aos colegas dessa casa, ao público que nos acompanha aí através das redes sociais e aqueles que acompanham a sessão aqui nesse plenário, nessa casa. Eu vou traçar hoje uma linha do tempo, né, falando também do tema aí da causa animal de Jardinópolis, assunto que eu venho acompanhando já há bastante tempo, né? E para isso eu vou me valer do tempo em que exerço o meu mandato. Tá? Anteriormente, de fato, nós não tínhamos causa animal no município. O que nós tínhamos eram algumas regras escritas, né, apenas para cumprir algum tipo de determinação. E então começou a construção da causa animal do município. E no início, se algumas pessoas não se recordam, eu trago a lembrança, era um bolo misturando bem-estar animal, centro de zoonoses, né, de forma aí que aconteceram diversos atritos, evidenciando a bagunça que se encontrava a situação. E aí, sem saber quem fazia, nem o que fazia, né, nem o que podia ser feito, né, e aí quem acabava sofrendo com tudo isso eram os animais. Né. O principal objetivo das secretarias, e aí quando eu digo das secretarias, é porque o Centro de Controle de Zoonoses é atrelado à Secretaria de Saúde, o Bem-Estar Animal atrelado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né? O objetivo é atendimento aos animais. Era a única coisa que não estava acontecendo, o atendimento dos animais. Briga daqui, briga dali, eu faço, eu não faço, castra, não castra, atendo o telefone, não atendo, por fim. Foi licitado, então, e contratado aí alguns serviços veterinários, né, passou o projeto por essa casa, através de alguns critérios definidos, os animais passaram, então, a ser minimamente atendidos. Consultas, exames, medicação, injetáveis, tudo isso ficou muito bom para a causa animal. Né, eu faço parte aí de um grupo onde tem diversas protetoras no município, né, protetoras sérias, pessoas que fazem, de fato, um trabalho de proteção animal, que não querem luz, não querem palco, não querem estar em evidência, mas querem cumprir o seu papel de protetor animal. Né? E os animais passaram, então, a serem atendidos, de fato. Né? E a causa animal começou a mostrar sinais de que havia nascido, de fato, no município e que realmente estava focado em atender os animais. Mas a questão ela vai além do atendimento em si, além daquele atendimento do animal vitimado, né, vitimizado, do animal que vai para a clínica, do animal da pessoa carente, os atendimentos ele acabam saindo mais dessa área, né, e também precisando ser atendidos no município. E aí que entram as questões do prédio do bem-estar animal. Né? Através desses critérios, né, que foram definidos, os animais passaram, como eu disse, a serem minimamente atendidos, com consultas, exames, né, raio-x, exame de sangue, exames aí para identificar, por exemplo, a erliquiose, né, a doença do carrapato, a sinomose, né, que leva o animal à morte, e que o animal pode ser salvo se for detectado a tempo, né, e feito o tratamento corretamente. Algumas medicações, a questão dos injetáveis, né, tudo isso passou a ficar à disposição desses animais vitimizados, né, ou dos tutores aí carentes, né, mas ainda não era o suficiente. Os impasses, né, emergenciais, sobretudo, eles acabavam evoluindo para a necessidade de procedimentos cirúrgicos. E aí fizeram com que a Secretaria de Meio Ambiente reescrevesse o novo edital. O contrato terminando, é necessário que se mantenha um contrato. Então, vai ser feito um novo contrato, né, aberto um novo edital. E aí trazendo algumas mudanças para melhorar os atendimentos aos animais, incluindo procedimentos cirúrgicos de emergência. Né? Então, pensamos aqui que o animal foi atropelado, ele é encaminhado lá para a clínica que tem contrato com o município. Chegando lá, identifica-se que o animal precisa de uma cirurgia. O que faz? O animal morre sem a cirurgia, ou eu faço a cirurgia e descumpro o contrato? Então, para que isso não ocorra, para que esses impasses não possam aumentar ainda mais o sofrimento dos animais, ou fazer com que a secretaria incorra em algum crime de improbidade, o contrato está sendo reescrito, readequado,
uma vez que agora se conhece a real necessidade dos animais. É claro que existem muito mais coisas que precisam ser feitas, né? Mas o orçamento municipal ele é finito, né? Existe um orçamento, né, um teto para ser gasto. Além do mais, é preciso ter cuidado com os atendimentos, para que eles abranjam a população carente, para que também não interfira no tratamento, com os veterinários locais, as clínicas que empregam, recolhem impostos. Então, tudo isso precisa ser observado, né, para que a gente tenha um ambiente amigável entre todos e que, de fato, atenda os animais. Nesse ínterim, o Centro de Controle de Zoonoses passou o prédio para o bem-estar animal, ou seja, aquele prédio ali do lado da Cidade das Crianças, que outrora era da Secretaria de Saúde, com o Centro de Controle de Zoonoses, passa para o bem-estar animal e automaticamente para a SEAMA, Secretaria de Meio Ambiente. Mas sem os serviços de portaria e limpeza. Por isso que é preciso fazer uma avaliação a fundo para entender onde está o problema, qual a origem do problema. Não tem RH? Não tem. Com todo o respeito, né, por tudo que ocorreu pelas pessoas, porque do outro lado existem pessoas, a troca foi mal feita, a entrega foi mal feita. O serviço de portaria e limpeza, né, como o Centro de Controle de Zoonoses é ligado à pasta da Secretaria de Saúde, e o contrato desses profissionais, dessa empresa, é pago com recurso das fichas orçamentárias da saúde, o serviço acabou sendo descontinuado naquele local, ficando, então, a cargo da estrutura de RH do local, e aí leiam-se 4 funcionários, 2 internos, 2 externos, 2 fazendo recolha de animal na rua e destinando para a clínica, e 2 trabalhando dentro do Centro de Controle de Zoonoses, que não mais é CCZ e passa a ser bem-estar animal, para poder atender telefone, dar banho em cachorro, dar medicação, limpar, lavar, secar, polir. Sem chance, né? Humanamente impossível. Os funcionários lotados no bem-estar animal já têm uma demanda e acumular outras funções não foi possível. E, com isso, se faz necessário uma bateria, né? Se fez aí necessário uma bateria de reuniões. Eu venho fazendo reunião com a Secretaria de Meio Ambiente faz tempo. Vão fazer quase 30 dias que a gente se reúne praticamente dia sim, dia não, né? Para poder justamente resolver essa, entre outras questões, como, por exemplo, a reforma e ampliação do local, que hoje ela já gera uma situação, e aí a gente precisa ficar muito atento a isso. É uma situação que ela já está próxima ou alusiva ao maus tratos, né? Então, uma secretaria que precisa cuidar do bem-estar animal, hoje mantém um prédio onde os animais, as próprias baias, oferecem situações de risco para esses animais, né? A grade que está lá toda pontuda, recortada, emendada, ela acaba ferindo o rosto do animal, entre outras situações diversas aí, que foram alvo de fiscalização durante bastante tempo aí, né? Na última sexta-feira, né, numa medida mais extremada, diante aí de tantos fatos que a gente acabou observando também nos últimos dias, eu acabei determinando que os animais fossem removidos daquele local até quarta-feira. É um prazo que eu dei. Se a prefeitura vai respeitar ou não, não sei. Não tem força de lei. Mas eu espero que a prefeitura entenda que não vai ficar do jeito que está. Isso eu posso garantir. Se isso não acontecer, infelizmente, eu vou precisar tomar atitudes mais enérgicas no sentido de proteger os animais. Eu fui até o local diversas vezes, eu tenho diversos requerimentos, indicações, a população, a administração sabe que eu não venho para brincar em serviço. Eu não estou aqui para fazer média com ninguém. Se não resolver, não vai adiantar depois reclamar, falar que eu sou duro demais, falar que eu não avisei. Eu já disse, eu vou repetir. E às vezes é ruim até ser repetitivo. Eu não fui eleito para participar de um clube. Eu não fui eleito para ficar amiguinho de ninguém. Se der para ter amizade e tocar o trabalho de forma amigável, excelente, ótimo. Eu prefiro que seja assim. Mas se precisar defender os direitos das pessoas, dos animais, eu vou defender de forma ferrenha. Doa a quem doer. Houve na sexta-feira, então,
né, depois de tudo isso, um compromisso na presença do prefeito, do secretário de obras, a vereadora Dalva estava junto, eu estava junto, o diretor do Departamento de Água e Esgotos, um compromisso para que se iniciem as obras no local. Olha só, depois de todo esse chacoalhar, de toda essa briga, de toda essa discussão que foi formada em torno da situação, a prefeitura decide, então, começar a se mexer. Né? Dentre essas obras está a troca das telas das baias, precisa trocar, precisa colocar porta no lugar, aquilo realmente está vergonhoso, perigoso, acaba mesmo afetando os animais, e outra, cria também um ambiente de perigo para as pessoas que trabalham no local. Uma vez que nós temos um cachorro lá, ele foi dado o nome dele de Fúria. Se aquele cachorro escapa, ele vai fazer jus ao nome. O João também, né, Dalva? Então, são animais que eles são agressivos, né, perigosos. O Fúria, inclusive, acho que não foi o Fúria, foi o anterior. Ele atacou uma pessoa lá dentro. Então, se você não promover um ambiente seguro, para que esses animais estejam realmente presos quando necessário, né, ou que eles estejam protegidos dentro das baias, a gente começa a levar riscos, ao invés de contribuir para a melhoria da vida, do dia a dia desses animais. Né? Vereador Moretti, só uma parte. À vontade. Seria importante, né, a secretaria realizar a campanha de adoção responsável. Lá tem 7 filhotes, fora os outros que estão lá, um local que não deveria de ter aqueles animais lá, e a gente não vê uma realização de nenhum tipo de adoção. A última que teve foi o ano passado, e até então não foi feita outra. Então, assim, o prédio, ok, a gente tem que cobrar a reforma, mas principalmente, né, a gente retirar os animais de lá, que o maus tratos inicia lá dentro. Então, pelo menos esses filhotes, né, teria que fazer uma campanha para que seja retirado o mais rápido possível. Sim, vereadora, bem observado, né? Não adianta ficar enchendo o local de animal, né, e não destiná-los. Então, ao invés de proteger, a gente passa a acumular animais. Ainda mais se tratando de um lugar que não oferece condições apropriadas. Né? Infelizmente, hoje não oferece. Não falta boa vontade. Né? A prefeitura, ela em alguns momentos, ela tem lampejos de boa vontade. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Essa é a dificuldade. Nós passamos, eu e o secretário, por inúmeras reuniões tentando recurso, buscar aporte de recurso da prefeitura, articulando com o prefeito, com o secretário de planejamento, para destinar recurso para a pasta cumprir a sua função. Já disse, não adianta querer cobrar atendimento Unimed com dinheiro de coxinha. Não adianta achar que vai ser feito mágica dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que os animais vão ser atendidos porque alguém ama tantos animais que decidiu abrir a porta da clínica a custo zero. Isso não existe. A prefeitura precisa usar os recursos que tem. Tem dinheiro, tem que usar com responsabilidade, cumprir a sua função. É isso que tem que ser feito. O nome disso é gestão. Se não tem como fazer gestão, não é gestor. Se não é gestor, está no lugar errado. Isso aí não tem nem o que questionar. Tá? Eu vou ler bem rapidamente o requerimento 76. Eu vou direto às perguntas, né, para que se entenda o que eu venho buscando através desse requerimento. Primeiro, eu pergunto, o atual prédio do Centro de Zoonoses foi oficialmente transferido para da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Meio Ambiente? Se sim, junte os documentos que comprovem. De que maneira isso foi transferido? É o que eu quero saber. Diante de tal cenário, quais ações práticas foram tomadas pela administração pública com efeitos imediatos na proteção dos animais que se encontram no prédio? Terceira, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal a realizar a remoção dos animais para o local adequado? Já estou me antecipando a quarta-feira. A pergunta é para quarta-feira. 5. Qual o cronograma de ações com datas e prazos para reforma e ampliação do prédio em questão? Quais itens serão reformados e quais ampliações serão realizadas? 6. Qual o RT, responsável técnico, pelo prédio nas questões veterinárias? Hoje não tem veterinário. Se você precisar alterar a dosagem, você tem que pegar o cachorro aqui, levar lá para a clínica, para que o veterinário de lá faça a alteração da dosagem,
E aí nós temos animais que eles fazem uso de psicotrópico, medicamento para evitar convulsão, anticonvulsivantes, que precisam ser ajustados. Então, toda vez eu tiro o animal daqui e levo para a clínica, não faz sentido, né? Prefeitura Municipal de Jardinópolis precisa fazer a lição de casa. Por último, e para encerrar esse requerimento, eu pergunto qual o quadro atual de funcionários com suas respectivas funções no bem-estar animal. Tá? O requerimento vai ser disponibilizado online. Vou dar publicidade para a população de todo o trabalho que vem sendo feito, né, no sentido de fiscalizar, no sentido de garantir que os animais sejam tratados como se deve. Animal também é vida. E cabe a nós, todos dessa casa, também preservar a vida dos animais. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.